Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Gente, vamos falar um pouquinho sobre política, exatamente, Política segundo a Bíblia, do Arne Gruden. Esse livro é uma obra excelente, ele trabalha aqui 5 visões equivocadas a respeito de cristianismo. Eu gostaria de destacar algumas visões equivocadas que Gruden ele vem trazendo aqui, ele vem explicando e detalhando. Eu achei um livro muito bacana para trazer para o canal. E também um suporte de peso aí, eu quero trazer também o Pensamento Econômico e Social de Calvino. É uma obra excelente que fala também a respeito de política, a política, a igreja, o Estado. Então, esse livro aqui eu estudei na faculdade de teologia e eu gostaria de compartilhar um pouco do conhecimento que eu aprendi, tá bom? Sem muita enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro ponto de vista equivocado é a visão de que o governo civil deve obrigar as pessoas a apoiar ou seguir determinada religião. Embora essa visão de impor a religião tenha sido adotada por tantos cristãos em séculos passados, o livro, ele traz ali a Guerra dos 30 Anos, que começou com um conflito, entre protestantes e católicos, desejosos ali de controlar vários territórios, principalmente na Alemanha. No século XVI e no século XVII, houve muitas outras guerras religiosas na Europa, especialmente entre católicos e protestantes. Com o passar do tempo, cada vez mais cristãos perceberam que a visão de impor a religião é incompatível com os ensinamentos de Cristo e com a própria natureza da fé. Embora outras religiões ainda promovem a imposição de suas crenças pelo governo, em destaque o livro cita ali alguns países como a Arábia Saudita, onde há leis que obrigam o povo a seguir o Islã e aonde aqueles que não obedecem a essas leis estão sujeitos a penas severas aplicadas pela polícia religiosa. Olhando para Cristo, vários ensinamentos da Bíblia mostram que a visão de que o governo deve impor a religião é equivocada e contrária ao próprio ensinamento bíblico. Um ponto muito interessante é que Jesus fez distinção entre o reino de Deus e o reino de César. Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O primeiro argumento bíblico contra a visão de impor a religião vem do ensinamento de Jesus, lá em Mateus 22. Seus oponentes judeus tentaram apanhá-lo por meio da pergunta: é correto pagar tributo a César ou não? Ou seja, caso Jesus se mostrasse favorável aos impostos romanos, arriscaria dar a impressão de que apoiava o odiado governo de Roma. Caso se mostrasse contrário aos impostos romanos, daria a impressão de que era um revolucionário perigoso, hostil ao poder de Roma. Jesus então surpreendeu seus oponentes ao dizer: dá a César o que é de César, e o que é de Deus é de Deus. Trata-se de uma declaração notável, pois Jesus mostra que devem existir 2 âmbitos distintos de influência, um para o governo, outro para a vida religiosa do povo de Deus. Algumas coisas, como impostos, dizem respeito ao governo civil, o que é de César. Logo, a igreja não deve tentar controlá-las. Em contrapartida, outras coisas dizem respeito ali à vida religiosa das pessoas, o que é de Deus. Logo, o governo não deve controlá-las. Jesus não especificou uma lista de itens para cada categoria. A simples distinção das 2 categorias é de enorme relevância para a história do mundo, pois indica a aprovação de um sistema diferente daquele que fora dado ali na nação de Israel, que era constituído pelas leis dadas no Antigo Testamento.
A nação de Israel como um todo era uma teocracia, ou seja, Deus era o governante do povo. As leis foram dadas a Israel diretamente por Deus e não decidida pelo povo ou por um rei humano. E a nação inteira era considerada povo de Deus. Esperavam-se, portanto, que todos os que faziam parte dessa adoração a Deus e as leis de Israel abrangiam não apenas aquilo que hoje consideramos questões seculares, como homicídios e roubos, mas também questões religiosas, como sacrifício de animais e penalidades no caso de adoração a outros deuses. Na declaração de Jesus a respeito de Deus e de César, ele definiu os contornos mais amplos de uma nova ordem, da qual o que é de Deus não deve estar sob controle do governo civil, que é de César. Esse sistema é muito diferente da teocracia que governava o povo de Israel no Antigo Testamento. O novo ensinamento de Jesus sugere que todos os governos civis, inclusive os de hoje, devem dar liberdade no tocante à fé religiosa, que as pessoas escolhem seguir ou não, as doutrinas religiosas que adotam e ao modo como adoram a Deus. César não deve controlar essas coisas, pois elas são de Deus. Para encerrar, o pensamento econômico e social de Calvino, o livro, ele traz assim: a função do Estado na edificação da igreja não é, contudo, senão uma função administrativa, exterior e política. Não lhe cabe governar a igreja, nem regular-lhes a liberdade e a autonomia espirituais. O apoio que deve o Estado oferecer à igreja é uma boa legislação que garanta a livre pregação da palavra de Deus. A edificação interna da igreja não se faz senão pela força dessa palavra e pelo poder do Santo Espírito. O Estado nenhum poder tem, nem para substituir essa força e nem para opor-se a ela. No próximo vídeo, a segunda visão equivocada de alguns, a respeito ali de cristianismo e governo. O governo deve excluir a religião? Bom, se inscreva no meu canal, ative o sino para receber todas as notificações e não deixe de comentar, tá bom? Até o próximo vídeo.